Olá, paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal EBD Viva. Me chamo Pastor Júnior Pimentel e trago para os irmãos semanalmente as lições bíblicas da Escola Dominical. Nós apresentamos um conteúdo completo, simples, com versículos na sua tela, inclusive versículos de apoio, subsídios, como eu falei, de forma simples, pura e concreta. Nosso diferencial é que nós somos fidedignos ao conteúdo da lição, aplicado pelo comentarista, Fique conosco e receba a palavra e as bênçãos de Deus. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 3, versículo 2b. Já abrimos um parêntese para pedir aos irmãos que compartilhem o nosso material, socializando para outros irmãos que podem acessar este material. Também clique no sininho para você receber de primeira mão e se inscreva no nosso canal. Deus o abençoe rica e poderosamente. Vamos à lição de hoje? A lição de hoje é a lição de número 3 do dia 16 de janeiro de 2022 e o título da lição é A Inerrância da Bíblia. Sabemos que nesse trimestre nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Vamos juntos? No texto áureo da lição de hoje, nós lemos aqui: porque na verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18, palavras de Jesus. Verdade prática, nós vamos ler agora. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Esse ramo da teologia que ensina a inerrância das Escrituras é chamada de bibliologia. Vamos ao texto bíblico da lição de hoje, a leitura bíblica em classe, Está em Mateus capítulo 5, versículos de 17 a 21 e Hebreus capítulo 10, versículos de 15 a 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque na verdade vos digo que, até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele que, porém, que os cumprirá e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esse é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Glória a Deus! É muito importante adentrarmos nesse trimestre aprendendo um pouco mais das Escrituras Sagradas. As 4 primeiras lições, uma lição foi um pouco panorâmica e as 3 lições que seguem, a lição de número 2, 3 e 4, também elas falam sobre o tema um pouco mais técnico, mas depois nós vamos estudar sobre como estudar a Bíblia e aí o conteúdo fica um pouco mais leve, um pouco mais dinâmico. Mas este conteúdo inicial é de suma importância porque eles dão a base para que nós então, o alicerce, para que nós então prossigamos ao longo desse trimestre, discorrendo então sobre a palavra de Deus. Vamos à palavra-chave? Inerrância é a palavra-chave. Nós fomos buscar no dicionário teológico para trazer para vocês a inerrância divina na Bíblia, do latim inerrantia, infalível, que não erra, doutrina segundo a qual a Bíblia Sagrada não contém quaisquer erros.
por ser inspirada e infalível palavra de Deus. Ela é inerrante tanto nas informações que nos transmite como nos propósitos que esboça. O testemunho que da arqueologia e das ciências afins tem confirmado este atributo da Bíblia. Sua inerrância é plena e absoluta. Vamos, antes de entrarmos na introdução, vamos dizer um pouquinho para os irmãos que a mensagem da Bíblia não contém erros. A palavra de Deus é incorruptível e, por isso, plenamente confiável. Logo, nesta lição, o objetivo é mostrar que a Bíblia é a verdade em tudo que ela diz. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Quem põe os seus sentimentos, e pratica e atesta a promessa da bem-aventurança, pois está em paz com Deus e consigo mesmo. A Bíblia, portanto, é toda a verdade de Deus que o ser humano precisa. Já vamos trazer o primeiro subsídio, que este não está na nossa lição. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Olha só, ele se comprometeu em buscar a lei do Senhor, além de cumprir a lei do Senhor, e além de cumprir, ele ensinar a lei do Senhor. Então, que maravilha, Esdras foi uma pessoa compenetrada na palavra. Os objetivos da lição de hoje são informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro, explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível e constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Olha só, trazemos para você também essa imagem na tela aí, dos dois caminhos. A Bíblia, ela nos proporciona um caminho seguro, Nós devemos evitar o efeito manada, Nem para todo o rebanho está indo para um lado aí, mas nós temos que seguir o quê? A palavra de Deus. Não evitarmos esse efeito manada aí de irmos com a multidão. Temos que ir e seguir a Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Olha o que a Bíblia diz, que nas palavras de Jesus, em João, capítulo 5, versículos 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavra de Jesus. Entrai pela porta estreita, mais um subsídio aí, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Portanto, Jesus é o único caminho, a porta da salvação, e o caminho é estreito, Vamos, então, adentrarmos já na introdução da lição de hoje. E olha o que ela diz para nós. Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apresentam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é verdade em tudo que diz, tanto em questões espirituais quanto em questões históricas e científicas. Nós temos aí referências, Mateus 5, 17 e 18, João 10, 35. Nessa lição nós veremos que a inerrância e a preservação e a verdade da palavra de Deus. A Bíblia, como nós sabemos, foi escrita por 40 escritores diferentes, de culturas diferentes, que estão em plena confluência, sem qualquer contradição. Todos os livros de ciência, história, filosofia precisam passar por atualização. A palavra de Deus não. A Bíblia é viva, ela é atual, ela é oportuna. Deus não precisa de rascunho, ela é imutável, ela é eterna. Vamos a Pedro capítulo 1 e versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada.
Muito bem, vamos a algumas curiosidades bíblicas que nós estamos trazendo também ao longo desse trimestre. Toda lição nós estamos trazendo para vocês também, para você levar para a sua sala de aula, as curiosidades bíblicas. Olha só, cópias manuscritas. No mundo antigo e ao longo de boa parte da Idade Média, a única maneira de produzir um livro era copiá-lo à mão. Por isso que tinha copistas, né, que nós trazemos aí para os irmãos, né, escribas, né, pouco importando o material de escrita usado. Depois, aos poucos, foram sendo utilizados blocos de madeira, semelhante a carimbos de nossos dias, para fazer uma cópia mecânica de páginas inteiras. Mas a produção de livros e a publicação da Bíblia mudaram radicalmente a partir do invento do ourives alemão Johannes Gutenberg, em meados do século XV. Nós trouxemos essas curiosidades aí do site da Sociedade Bíblica Brasileira. Vamos lá ao tópico de número 1, então. O que é inerrância na Bíblia? O conceito de inerrância bíblica, o subtópico 1. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, nem contradições. Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento irrefutável é que Deus não pode errar e, como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erro, porque ela espelha o caráter de Deus. Infalibilidade, né, enfatiza quão digna é a Bíblia de confiança, sabe, irmãos? Assim sendo, a inerrância e a infalibilidade e a inspiração, elas estão entrelaçadas. Nesse sentido, a nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a única fonte de autoridade, inerrante, infalível, completa e inspirada a palavra de Deus. Nós temos duas referências bíblicas que nós vamos ler agora. Salmos número 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor fiel e dá sabedoria aos simples. João capítulo 10, versículo 35. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada, né? Muito bem. Então, né, nenhuma falsidade ou mentira pode ser atribuída à Bíblia. Trazemos aí Salmos 119, 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos seus juízos dura para sempre. Aí, irmãos, continuando aí no tópico de número 1, sobre a inerrância, nós vemos o subtópico 2, a Bíblia reivindica a sua inerrância. Ou seja, a Bíblia é 100% confiável. Se tiver 0,5% de desconfiança, né? Não é confiança, né? Porque para ser confiável tem que ser plenamente confiável. Concordam? Né? O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda palavra de Deus é pura. Vamos lá, Provérbios capítulo 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Muito bem. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Está lá em Salmos capítulo 18, versículo 30, que nós vamos colocando na sua telinha aí. Né, Fernanda? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Então, o comentarista destacou que é provada. Né? Agora, ela assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada e é o escudo de todos os que nele confiam. Né? Cristo atestou a inerrância, né, da Escritura, que ela não pode ser
que nem um jota, nem um tio se omitirá da lei. Nós lemos no nosso texto áureo de hoje e também na leitura bíblica em classe, né? O Senhor igualmente ratificou que a Escritura não pode ser anulada, João 10:35, nós também já lemos essa referência. E que a palavra de Deus é a verdade. Vamos ler essa referência? João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Essas declarações então indicam que a Bíblia, a palavra de Deus, é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco, né? Agora nós vamos trazer aqui, escritores antigos, irmãos, como Irineu, Tertuliano, Agostinho, tiveram que combater os ataques à palavra de Deus. Ao fazê-lo, declararam sua plena confiança na Bíblia. Os reformadores, como Zwinglio, Calvino e Lutero, também defenderam sem reservas as autoridades das Escrituras. A Bíblia é o livro mais lido no mundo e também o livro mais atacado. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. É por isso que ela atravessou séculos e séculos e chegou até nós hoje. Mas a Bíblia ela não é, nas suas diversas versões, para ficar numa estante. Nós precisamos lê-la, E como nós dissemos no início, para que nós tenhamos a vida eterna, precisamos de meditar na palavra do Senhor, para que nós possamos então alcançar a estatura de varão perfeito. No subtópico de número 3, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Agora, fazendo a junção aí dessas duas palavras, O vocábulo infalível indica que não pode e nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que todas as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. E lá em Isaías capítulo 55, versículo 11, assim está escrito: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Aí, irmãos, por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade, por muitas vezes são confundidos como sinônimos, mas não são, Não obstante alguns afirmarem que somente a Bíblia é infalível quanto à sua mensagem salvífica, não a consideram como inerrante. Acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas que ali também tem algo que é história com E, sem o H na frente, mas isso não procede da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não contém erro. Então, os copistas, eles eram exímios homens de Deus, eles faziam cirurgicamente a tradução e eles se voltavam para ser fidedignos ao original. Então, nesse sentido, Deus, pela sua infinita misericórdia, então, preservou a palavra na sua essência para que ela chegasse para nós hoje completa, inerrante, infalível, a palavra de Deus inspirada por Deus, Por isso, irmãos, nós precisamos do uso de ambos os termos, isto é, cremos nos ensinos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, mas igualmente inerrante, livre de erro. Então, negar essas verdades é desacreditar a autoridade da inspiração divina. Está lá em Judas, capítulo 1, versículos 3 e 4. Vamos ver o que diz. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Olha só, a Bíblia traz para nós que era escrito o quê? Com diligência as palavras, mas muitos não creem, irmãos, como hoje em dia. Muitos não creem na palavra.
mas nós precisamos pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Porque quem vai convencer o homem da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo de Deus. Vezes sem conta, as descobertas feitas pelos arqueólogos e outros eruditos têm demonstrado que os aludidos erros apontados pelos críticos não têm quaisquer consistências. Para exemplificar, o Dr. Stanley Horton ouviu um professor de Harvard dizer que não havia lâmpadas com 7 ramos nos tempos de Moisés. Olha que interessante. Por conseguinte, a Bíblia estava equivocada ao registrar que um candeeiro assim fora no tabernáculo, lá em Êxodo capítulo 37, versículo 23, que diz que era de 7 ramos, né? Entretanto, numa expedição arqueológica em Ditã, trabalhadores desenterraram um candeeiro de 7 lâmpadas datado de 1400 a.C., exatamente da época de Moisés. Né? Tá aí a fonte aí embaixo que nós retiramos para trazer para os irmãos. Então, muitas das vezes, Deus coloca o cético ali para participar de uma expedição para que possa então comprovar aquilo que ele refuta. Deus é maravilhoso. Sinopse do tópico 1, então, a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, está isenta de qualquer erro e por isso é a nossa autoridade de fé e prática. Irmãos, nesse trimestre, o nosso propósito é trazer para os irmãos as fundamentações dos textos do comentarista. Porque, irmãos, nós trazendo esse versículo para os irmãos facilita o estudo dos professores, dos vocacionados, dos alunos. Essa é a nossa proposta. Espero que os irmãos estejam se adaptando e gostando. Deixe um comentário na nossa timeline, dê uma sua sugestão, que nós vamos então avaliar e vamos implementar aqui, tá bom? O Espírito Santo, é o tópico 2, preservou as Escrituras. No subtópico 1, os manuscritos autógrafos. Vem da palavra autógrafa, do grego. Os manuscritos originais são de autógrafos. São textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico, ou seja, o seu escrevente, né? Vamos lá ver Romanos, capítulo 16, versículo 22. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Vamos lá na 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós cremos na inerrância das Escrituras, que ela pertence a esses documentos e as cópias são fiéis desses manuscritos e perseveraram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Vamos lá ler João capítulo 16, versículos 13 e 14. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Palavras de Jesus falando do Espírito Santo. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Vamos lá, aí nós temos Gálatas capítulo 3, versículos de 8 a 22. Mas nós destacamos alguns versículos desse texto sugerido pelo comentarista para os irmãos aqui, ó, né? 1 João 5, essa citação de João 5,39, que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testificam. Agora Gálatas 3, 8, aí nós separamos alguns versículos, 13, 14, 17 e 22. Vamos lá.
né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos as promessas do Espírito. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Muito bem, vamos agora para o subtópico de número 2, os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Olha, antes, autógrafos são os textos originais. Apógrafos, então, são as cópias dos textos originais. Atualmente existem cerca de 25 mil apógrafos, ou seja, cópias de manuscritos bíblicos. A maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias do Novo Testamento também afiançam a credibilidade da Bíblia. Nesta perspectiva, nós cremos que o ato de inspiração aconteceu uma só vez. A cópia desses originais, na verdade, chamadas de apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão real do significado das palavras inspiradas por Deus. Vamos lá, então, agora no subtópico 3, apócrifos e pseudopígrafos. São palavrinhas, irmãos, né, um pouco mais difíceis, né, é um pouco mais técnico esse conteúdo, mas é importante nós sabermos porque muitas das vezes nós somos questionados, nós somos imprensados na parede e nós precisamos estar afiados para que nós possamos, então, debelar os ataques das Escrituras, que vêm as Escrituras Sagradas, né? Para nós defendermos, então, em quem nós temos crido. É isso, né? Passando para o pecador aquilo que nós cremos verdadeiramente e semeando a boa semente. A palavra é a semente. Nós precisamos, então, semear a boa semente. E como? Se nós, então, buscarmos conhecê-la profundamente, né? Apócrifos e pseudopígrafos. Muito bem. Pseudopígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, né, escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam meros anacronismos, quer dizer, fatos que não condizem com sua época. Esse é o significado dessa palavra, né? Doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Isso está contido, né? Estão contidos lá nos livros apócrifos, né? E, então, os pseudopígrafos, falsos escritos, dentre eles, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente a sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei dos profetas e escritos, está lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, que diz assim: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Por essa razão, né, aí o que está fora disso daí não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados, então, pelo Espírito Santo.
Sinópticos do tópico 2, o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. Que maravilha, né, irmãos? Vamos então ao subtópico de número 3, a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. E nós vamos então agora passar pelos textos base, que são âncoras, ou seja, são pilares, são alicerces da nossa fé. O termo verdade no hebraico emet significa que é confiável e correto. O vocábulo grego, aletheia, tem o sentido de real, fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina o quê? Que Deus é verdade. Vamos lá em João, capítulo 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Romanos 3, 6 e 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. A sua palavra também é a verdade. João 17:17. Nós já trouxemos esse versículo anteriormente. O escritor dos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Hebreus 6:18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, o que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Muito bem. Ainda para frente aí, Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Está lá em Tito, capítulo 1, versículo 2. Mas em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, Olha aí, e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Vamos lá em Mateus capítulo 15, versículo 3. São 3 versículos, mas eu sublinhei para vocês apenas o 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Assim, irmãos, estes textos servem como base para a afirmação, o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Muito bem. Subtópico 2, a verdade espiritual e moral. Mais uma vez, o autor o comentarista aborda sobre a nossa declaração de fé. Todos devem obter a declaração de fé das Assembleias de Deus. É um livro fácil de ler, é sucinto e traz aí em que nós cremos. Nós cremos, assim, irmãos, na palavra de Deus. Nós não cremos em nenhuma revelação extra-bíblia que baixou aí em algum homem e que ele trouxe então essa revelação. Não. Nós precisamos continuar sendo exímios estudantes da Bíblia, crentes bereanos, ou seja, que consultemos a palavra, meditemos na palavra, vivamos a palavra, estejamos de acordo com a palavra, e que Deus, com certeza, Ele vai nos abençoar e nos levar para a salvação eterna. Então vamos lá. Então a nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela que o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação. É isso que o autor diz aqui, para a nossa salvação, e cresceu em tempo espiritual. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Vamos ver o que diz. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Muito bem. Não podemos pegar um versículo da Bíblia e tentar trazer desse versículo um ensinamento.
porque nós temos que ver o contexto que esse versículo está inserido, a época que ele foi trago, sabe? Todo um estudo cauteloso, né, nós precisamos fazer para que nós possamos então chegar à interpretação correta e pedir sempre, orar antes de ler, pedir ao autor, né, que é o Espírito Santo de Deus, para que nos ilumine, que revele as questões, né, os pontos que estão ali muitas vezes nas entrelinhas da palavra, para que seja então revelada a nós, os pequeninos, né? Deus revela os pequeninos. Muitas vezes eles confundem os sábios, né? Eles muitas das vezes não entendem, e Deus revela os pequeninos. Como nós dissemos na lição passada, o evangelho é inversamente proporcional. Quer ser exaltado? Se humilha na presença do Senhor, sabe? Quer ser servido? Sirva, sabe? Seja agradecido, sabe? Agradeça. Deus se agrada disso, né? Vamos lá, né? O nosso pastor Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus, né, requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética oral se fundamenta na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de ser pecado permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente, né? Mateus 24, 35, né? Diz o que isso diz para nós. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, esses valores bíblicos são permanentes. Assim, enfatizamos que a Bíblia é inerrante verdade, tanto espiritual como moral, para uma sociedade, né, decaída, né, uma sociedade que vive aí, né, no pecado. Mas nós precisamos de ser luzes, que resplandeça a luz do Pai aqui no mundo, sendo sal da terra, para que nós, então, pelo nosso testemunho, possamos agregar o reino de Deus. Amém? Subtópico 3, então, a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda, né? Está lá em Salmos 12, 6, 19, 8, né? Como nós vamos ler agora. Salmo de 12, 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Ainda em Salmos, capítulo 19, versículo 8, olha aí, ó. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ah, glória a Deus. Assim sendo, endossam os que a Bíblia Sagrada diz que é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de falsidade, fraude ou engano. Ainda tem a 2 de Pedro aí, 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados então pelo Espírito Santo. Chegamos então a sinopse 3, Deus é a verdade, a sua palavra é a sua extensão. Então ela espelha o caráter de Deus. Tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia, história ou ciência, é verdade. É isso. É verdade. Vamos para a conclusão da nossa lição de hoje. Apesar de que alguns consideram redundante o uso dos termos inspiração e inerrância, a infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada, a palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Vamos trazer um lindo versículo para você. Salmo 119, versículo 105, bem conhecido, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bem. Vamos aplicar, irmãos, essa lição,
né, a lição dessa semana, vivendo essa verdade bíblica. A melhor maneira de experimentar a verdade bíblica é praticando-a. E daí vem a verdadeira felicidade do crente. Precisamos meditar nessa palavra, precisamos viver essa palavra. Vamos então ao texto que nós estamos trazendo aí ao final sempre das nossas aulas. A gente está trazendo um texto que também é um ponto que nós adentramos aí nesse trimestre deste ano novo que se inicia com esta novidade aí em nosso canal, né? Vamos lá! A Bíblia jamais nos induzirá ao erro. Ela é a admirável revelação de Deus como nosso Criador e Redentor. Um Deus pessoal que nos ama e se interessa por nós. Um Deus que tem um plano e enviou seu Filho a fim de morrer em nosso lugar, 1 Coríntios 15:3. Um Deus que continuará a operar até que Satanás seja esmagado e estabelecidos novos céus e nova terra. A Bíblia toda mostra-nos que Ele é digno de confiança. Podemos depender totalmente dele. Sua própria natureza garante a autoridade, a infalibilidade e a inerrância da sua palavra. Oh glória! Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Neste momento nós, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade. Senhor, pedimos para todos os irmãos que estão inscritos em nosso canal. Pai amado, abençoa aqueles também, Senhor, que estão chegando, se inscrevendo agora. Abençoa aqueles que estão sendo alcançados pelo poder da Tua palavra, Pai. Sê com cada um, com cada uma. Deus querido, ó Senhor, muito obrigado por Tu, Senhor, ter preservado as santas Escrituras e ela ter chegado até nós hoje. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu no início falastes ao homem de forma oral, mas depois, Senhor, Tu mandaste o Teu servo Moisés registrar os primeiros escritos e, Senhor, até hoje chegar a nós esta palavra inerrante, infalível, totalmente inspirada por Ti. Agradecemos a Ti, pedimos para cada um que abençoes, abençoe que neste ano de 2022 possamos ter, Senhor, paz em nossos corações, possamos ser abençoados em nossa família e possamos, Senhor, dar fruto com abundância, Senhor. Ah, Pai querido, que possamos, Pai, estar ganhando almas para o Teu reino e possamos também estar meditando na Tua palavra dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos aí agradecendo aos irmãos que têm participado conosco, olha, de todo o Brasil, hein? Nós acompanhamos aqui os indicadores do nosso canal, vemos os irmãos aí, sempre vamos lembrando, né, de Pernambuco, do Pará, do norte do nosso país, né, do sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nossos irmãos também do Espírito Santo, Bahia, né, do Centro-Oeste, também no Nordeste, Amazonas, temos irmãos do Amazonas, mandamos nosso abraço aí, Piauí, todos os irmãos aí, Teresina, Natal, todos os irmãos que têm e irmãs que têm assistido a nossa aula aqui no nosso canal. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida e registramos o nosso agradecimento aí ao Isaac Moreira, né, ao irmão Mateus, à irmã Laís Neves, ao irmão Edilson Noberto, à irmã Franciele Naara, muito bem, a Leidmar, né, a minha esposa, Mousep também, que me deixou aí um comentário na nossa timeline. Vocês que têm deixado um comentário aí na nossa timeline, sejam muito abençoados por Deus. Nós agradecemos a sua vida e que Deus possa abençoar a você rica e poderosamente. Muito obrigado, fiquem com Deus em nome de Jesus.